Alô, você que me acompanha aqui no meu canal. Aqui é a professora Jaqueline Silva e no vídeo de hoje nós vamos calcular este limite. Se você gostou dessa ideia, deixe um joinha neste vídeo e inscreva-se no canal se você ainda não estiver inscrito. Pega o lápis, pega seu caderno e vem comigo. Bom, na aula de hoje eu vou te ensinar a calcular esse limite quando x tende a zero pela esquerda da função 1 sobre x menos 1 dividido pelo módulo de x. Antes da gente começar a calcular este limite, eu quero que você observe a função módulo de x. A função módulo de x, ela se transforma em uma função por partes, porque o módulo de x ele é igual a x se x for maior ou igual a zero, e ele é menos x se x for menor que zero. Porém, aqui neste caso, o zero ele não faz parte do domínio, né? Porque a gente não aceita zero aqui no denominador. Então, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar assim, ó. Então, 1 sobre o módulo de x, quem que vai ser? Vai ser 1 sobre x, se x for maior que zero, e vai ser menos 1 sobre x, se x for menor que zero, porque é a função 1 sobre o módulo de x que nós precisamos analisar. Vamos aumentar aqui estas chaves. Então, agora o que eu vou fazer? Agora sim eu vou calcular o limite. Calculando o limite, então, a gente vai reescrever como limite quando x tende a zero pela esquerda. Aqui vai virar 1 sobre x, mantém. E esse 1 sobre o módulo de x, como nós estamos analisando x tendendo a zero pela esquerda, nós vamos pegar esta expressão de baixo, que é x menor que zero. Observe que como ela tem um sinal de menos, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um parênteses aqui. Então, fecha o segundo parênteses. Esse limite, então, se reescreve como sendo o limite quando x tende a zero pela esquerda, de quem? De 1 sobre x, menos com menos vai dar mais, 1 sobre x novamente. Então, esse limite é a mesma coisa que limite quando x tende a zero pela esquerda, de 2 sobre x. Olha como a nossa expressão ficou bastante simplificada. Nós temos aqui uma função que é racional, né? Vamos colocar aqui, ó, como f de x, eu vou chamar de 2 sobre x, é racional. E o domínio dela é o conjunto dos números reais, exceto o zero, não pode ter zero ali no denominador. E o limitando, quem que é o seu limitando? Olha, o seu valor de a é zero. Ele não está dentro do domínio, porque o domínio é exatamente o conjunto dos números reais, exceto o zero. Então, a gente não pode usar a RSD. Vou colocar aqui, ó. Então, não podemos usar a RSD. Por outro lado, a gente pode usar a definição de limites infinitos. E o que acontece com essa definição de limites infinitos? Quando a gente tem o x tendendo a zero, a nossa f de x, que é 2 sobre algo que vai ficando muito pequeno, tende ao infinito. Só que nesse caso tende ao infinito pela esquerda, né? Porque o x está tendendo a zero pela esquerda. Então, nós vamos ter aqui que f de x está tendendo a menos infinito. Então, vamos concluir aqui, ó, logo, este limite quando x tende a zero pela esquerda de 2 sobre x é igual a menos infinito. E, portanto, então, a gente pode concluir que este limite não existe. Vamos concluir aqui, então, o limite quando x tende a zero pela esquerda de 2 sobre x não existe. Ah, professora Jaqueline, como que eu posso verificar o comportamento geométrico dessa função cujo limite eu acabei de calcular? Bom, eu vou apagar aqui em cima para a gente ver como que é o comportamento da função 2 sobre x, que é essa função que a gente viu que o limite dela não existe.
Nós temos aqui o referencial cartesiano. Vou colocar aqui a nossa função f de x igual a 2 sobre x. E aí, o que acontece? A gente viu que o domínio dela é, então, o conjunto dos números reais exceto zero. Então, x não pode ser zero. A nossa função não intercepta o eixo das abscissas. Por outro lado, ela também não intercepta o eixo das ordenadas, porque a gente não consegue fazer o y igual a zero. Ou seja, a gente não consegue fazer o numerador igual a zero. Bom, como que vai ficar o gráfico dessa função aqui, então? Só para a gente ter uma ideia, se eu colocar 1 aqui embaixo, vai ficar 2 dividido por 1, que é 2. Então, para x igual a 1, a gente tem aqui o ponto 1, 2. E se x for menos 1, então a gente tem aqui menos 1. Vai lá embaixo no menos 2. Vamos só mais um, né? Se eu colocar o 2 aqui, 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, aqui, se eu colocar o 2, eu tenho esse ponto aqui, 1. Da mesma forma, se eu colocar o menos 2, 2 dividido por menos 2 vai dar menos 1. Então, aqui, se eu colocar o menos 2, vai dar menos 1. Como a gente tem uma hipérbole aqui, né, dessa função, o gráfico da nossa função vai ter mais ou menos este comportamento aqui. Do lado de cá, vai ser simétrico em relação ao eixo das ordenadas. Então, eu quero que você observe que quando x tende ao infinito, né, essa reta aqui, ela continua. Quando x tende ao infinito, vamos colocar aqui, ó, limite, quando x tende ao infinito de 2 sobre x, a nossa função vai ficando cada vez menor, ó, vai ficando cada vez menor o limite dela. Então, é zero. A mesma coisa acontece do lado de cá, ó, quando x tende a menos infinito. Então, quando x tende a menos infinito, nossa função também vai para zero. Porém, não foi isso que foi perguntado. O que foi perguntado aqui na nossa questão é qual que era o comportamento do limite quando x tende a zero pela esquerda daquela função 1 sobre x, menos 1 sobre o módulo de x. A gente viu por algebrismos que isso daqui é a mesma coisa que limite para x tendendo a zero pela esquerda de 2 sobre x, e a gente viu que isso vai para menos, colocar aqui, menos infinito. Será que isso corresponde com o nosso gráfico? O que acontece então, ó, quando x tende, agora o movimento é nesse sentido, x tende a zero pela esquerda. Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Vão chegando cada vez mais próximo de zero, pegando números aqui em eixo x cada vez mais próximo de zero, e você observa que o limite, ó, lá embaixo, olha para onde ele vai ficando cada vez menor, desce cada vez mais. Então, realmente, ele está indo para menos infinito. Essa daqui, então, é a percepção geométrica, ou seja, o gráfico dessa função cujo limite vai para menos infinito. E aí, como é que ficou a sua percepção desse exercício? Você entendeu? Não entendeu? Deixa um comentário nesse vídeo. Não se esquece de deixar um gostei, de se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito. Até a próxima aula e um abração!